Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da jornada Descomplica Minha Vida e hoje a gente vai falar sobre aproveitamento do tempo durante a sua apresentação. Na maioria das vezes você vai ter uma limitação de tempo para poder fazer a sua apresentação, né? Raros casos você vai ter tempo livre e independente de quanto você ocupe ali do espaço da aula ou do que foi disponibilizado para você numa palestra, enfim. Geralmente você tem um tempo pré-determinado e esse tempo é curto. Então você precisa aproveitar ao máximo o seu tempo de apresentação. Mas alguns fatores aí que ocorrem durante ou até mesmo antes da apresentação interferem para que esse tempo não seja cumprido em sua totalidade ou que ele seja ultrapassado. Nenhuma das duas situações é ideal, nenhuma das duas situações vai trazer benefício, tá? Se você passa tempo demais, excede o tempo que a sua apresentação deveria ter, você começa a entrar no espaço do outro, né? Você começa a tirar tempo do seu colega, porque geralmente essas apresentações elas são divididas por dias de apresentação, elas são divididas com esse tempo exato para que todos os grupos possam se apresentar com as mesmas condições, né? Um equilíbrio ali de tempo disponível para todos, para que a competição seja justa, né? A gente está sendo avaliado e os critérios de avaliação têm que ser os mesmos. Então o tempo é um dos critérios de avaliação e se ele não for igual para todos, acaba prejudicando todo. Então quando você excede o seu limite de tempo, você é pontuado de forma negativa, porque você não conseguiu completar a sua informação dentro do período estipulado. E o contrário também é verdade. Quando você acaba muito cedo a sua apresentação, isso quer dizer que ou você enxugou e deixou passar conteúdo, ou você se apressou demais e a sua informação pode ter chegado de uma maneira errada para o seu público, né? Quando a gente começa a falar muito rápido, quando a gente perde o ritmo de fala, quando a gente extrapola ali o nosso limite de compreensão ou do outro, a gente acaba não passando a informação da melhor maneira possível. Então é ideal que você adeque o seu tempo de apresentação ao tempo disponível para fazê-la, tá? Existem alguns pontos que vão te ajudar nisso. O primeiro deles é antes da apresentação, que é a questão de testar o tempo que você demora para executar a sua apresentação. Você vai fazer isso depois que você já tiver construído os seus materiais de apoio, depois que você já tiver preparado todo o conteúdo que você tem que apresentar. Então aí você vai começar a testar, pode testar na frente do espelho. Eu sugiro que você se reúna se o trabalho for em grupo e faça essas apresentações entre vocês mesmos, tá? Se for o trabalho dividido por partes, né, cada um vai apresentar um determinado tópico do tema, é ideal que todos façam essa apresentação em conjunto. Isso vai ajudar aí, vai ativar algumas situações que a gente já falou em vídeos anteriores e vai favorecer para que você conheça bem os limites da sua apresentação, os limites de tempo da sua apresentação. Então é muito importante fazer esses ensaios, tá? Pelo menos uma ou duas vezes, para você entender qual que é a realidade do consumo de tempo que você tem. Se você estiver excedendo o tempo, eu sugiro que você dê uma enxugada no seu conteúdo, tá? Então dá uma resumida, tira alguns pontos que são menos relevantes. Isso pode ser inclusive incluído num debate com o professor por perguntas, que é a questão da antecipação, que a gente também já falou, né? De tentar deixar conteúdo ali para que o professor tenha direcionamento sobre o que perguntar. Então é interessante fazer esse trabalho, adequar o seu tempo reduzido e deixar uma oportunidade para que seja falado daqueles assuntos menos relevantes durante os questionamentos, tá? Caso a sua apresentação esteja tendo um tempo muito curto, você tem 15 minutos para apresentar e você está gastando 5, 6 minutos, o ideal é que você use mais materiais que complementem a sua informação. Se o seu conteúdo é muito raso e realmente não tem condição de ser expandido, né? Você está falando de um tema muito resumido ou com pouca informação disponível, o que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer dependendo de qual for a situação do tema, né? Se for mais delicado, enfim, alguma coisa pode levar a ter uma quantidade menor de conteúdo que o esperado. Então o ideal é que você complemente esse tempo com recursos multimídia, com algumas adaptações, dinâmica, né, uma interação com o público. Isso vai favorecer o seu consumo do tempo, vai ajudar você a ter mais completude na sua apresentação e ainda vai trazer um outro benefício, que é o dinamismo, né? Você vai ter maior interação com a audiência e isso te deixa muito mais confortável para seguir com a sua apresentação. O segundo ponto que é muito importante também é que nenhum de nós é uma ilha. A gente nasceu e é criado a sociedade, nós vivemos em conjunto, nós vivemos em grupo. Então sempre que você tiver a oportunidade de conversar com um amigo sobre uma dúvida que você tem
referente à sua apresentação, né? Tanto na questão do tempo quanto o conteúdo, para poder entender se aquele conteúdo está dentro, está enquadrado dentro do que foi a proposta, né? Troca uma ideia, chama a galera, chama os amigos, seja do grupo ou não, faz uma revisão, trabalha em conjunto. A gente falou sobre revisões aqui nos primeiros vídeos, né? De tentar aprender com o que você já construiu, com o que já foi entregue. Tudo isso é muito importante, favorece o desenvolvimento pessoal, favorece o desenvolvimento acadêmico. Então, sempre que você tiver oportunidade, compartilhe a sua informação, compartilhe a sua apresentação, a sua ideia, porque é a partir desse compartilhamento, dessa combinação de ideias, é que você vai começar a ter resultados mais expressivos. Então não deixe de dividir, tenha confiança de que dividir as suas informações não necessariamente implica em que elas sejam copiadas, e hoje em dia também não existe mais essa questão de minha ideia foi copiada, né? A gente tem capacidade construtiva. Se a nossa apresentação tem diferencial, se o nosso conteúdo tem diferencial, então não importa o que o outro queira construir. E a imitação é a melhor forma de homenagem, né? Se alguém decidiu e quer fazer algo semelhante ao que você fez, a ideia é de que essa pessoa tenha gostado muito do que você projetou. E isso, por si só, já é muito gratificante. Você saber que tem alguém que se espelha em você, tem alguém que acompanha seus passos. Isso é muito legal, é muito bacana. Então eu sugiro que vocês não fiquem com o pé atrás com isso, tá? Dividam as informações, consultem o que as outras pessoas estão fazendo também, fortaleça a network. Isso vai te dar uma base de informação, uma base mais abrangente de dados, vai te trazer muito mais ideia para a construção mais criativa. Próximo ponto é a questão do ritmo, né? A gente já falou sobre ritmo de apresentação aqui também. A gente falou um pouquinho mais isolado em um dos vídeos anteriores do canal. Se você ainda não assistiu todos os vídeos, sugiro que volte. A gente ainda está no comecinho desse projeto, então ainda tem poucos vídeos. Você pode correr lá e fazer um apanhado bem rapidinho, voltar aqui e continuar desse ponto. Você vai começar a ter uma compreensão muito maior do que a gente está falando. Dar ritmo significa quão acelerado ou quão desacelerado você quer conduzir a sua apresentação. Isso depende de vários fatores. O primeiro deles é a capacidade e o grau de instrução das pessoas com as quais você vai estar lidando, né, do seu público. Então, se você está conversando com uma turma de primeiro semestre, muito possivelmente a compreensão de algumas informações para eles é muito mais novo do que para alguém que já está no 8º período, por exemplo. Né? Não quer dizer que isso implica numa baixa capacidade intelectual, tá, gente? É bem diferente. Quando a gente tem menor conhecimento, menor habitualidade em absorver o tipo de conteúdo que o ensino superior oferece, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade mesmo. No início ele sempre é um pouco mais difícil. Com o tempo a gente vai se habituando, né, às frequências, aos trabalhos, à quantidade de informação que chega pra gente, e aí a gente acaba criando uma rotina de estudo, de absorção de conhecimento que favorece muito a chegada de novo conteúdo. Então, um aluno de 8º, de 7º, 8º período, ele tende a entender a mensagem um pouco mais rápido do que um aluno de 1º ou 2º período, tá? É óbvio que vai ter casos que destoam, né, tanto para mais quanto para menos, mas no contexto geral é isso. Quanto mais tempo de estudo você tem dentro do seu curso, né, quanto mais aprofundado você está no seu conhecimento, na sua área de conhecimento, maior é a chance de que você entenda com maior facilidade. Isso é natural, o seu cérebro ele é programável, a gente já falou disso também. O seu cérebro ele é programável, então quando você começa a receber conteúdo e começa a editar como ele vai absorver isso, como ele recebe essas informações, a tendência é que ele comece a receber de forma muito mais fácil. Eu garanto que no início desse treinamento, da jornada, né, vocês tinham um pouco mais de dificuldade de entender realmente o que era essa questão da expressão corporal, o que era essa questão de me valorizar, como que eu fazia isso, por que eu tinha que fazer isso. E eu garanto que agora vocês já devem ter um pouquinho mais de entendimento, deve ficar um pouco mais fácil aí para vocês absorverem o que eu estou falando para vocês nos vídeos, né? E isso é natural, tá? É um processo natural, vai ocorrer com todas as áreas do conhecimento. E é importante vocês observarem isso também, porque à medida que vocês forem evoluindo, é ideal que vocês comecem a assumir novos desafios. Então, se você já está no seu 7º período de faculdade, está fazendo um curso que é mais científico, né, ou mais contábil, então é interessante que você comece a absorver conteúdos fora da faculdade, porque aí você vai começar a diversificar a sua gama de conhecimento, e isso vai começar a abrir mais sua mente, vai te dar maior possibilidade e, consequentemente, te dar maior vazão no seu fluxo de informação, facilitando a sua apresentação e deixando o seu resultado muito mais impactante. Ainda falando sobre ritmo, é interessante que você observe qual é o tom de voz que você está utilizando, né? Qual é a velocidade de voz, na verdade, que você está utilizando. Se você está num ritmo muito acelerado,
é interessante que durante a sua apresentação você tenha momentos de pausa, um vídeo, por exemplo, né? Uma animação, um GIF, algo que as pessoas tenham um impacto visual legal e que você possa parar, dar aquela respirada, né? Essa questão de dar tempo, dar pequenas pausas é muito importante. Então, quando você consegue colocar isso de maneira estratégica entre os seus slides, né, durante a sua apresentação, você consegue retomar um pouco o fôlego e consegue reaver o ritmo que você havia programado. Algumas pessoas elas têm já a fala um pouco mais acelerada, tá? Até pelo convívio social no qual elas estão inseridas, isso pode ocorrer. Geralmente famílias que falam mais alto ou que têm um fluxo vocal mais acelerado, né? Um fluxo de fala mais acelerado, que são verborrágicos, que é um termo bacana e eu gosto muito de usar. A tendência é que as pessoas que estão nesse convívio tendem a ser também. Isso não é uma característica ruim, tá? Mas a tendência é que isso pode prejudicar a gente com a questão do tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sofro muito com isso, eu falo muito e eu falo muito rápido, eu gosto de falar mesmo. Então se me dá a oportunidade para a gente poder trocar uma ideia, eu vou falar, eu vou desenrolar e não para. Tem que mandar parar, porque se não mandar eu não consigo parar. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar. Eu tive um período da minha vida que foi muito conturbado, não conseguia, não me comunicava direito. E aí quando eu descobri que dava para falar legal, que eu conseguia me comunicar, aí abriu a porteira e não deu para parar mais. Então é interessante que você controle esses aspectos, tá? Isso com o tempo e exercício você vai conseguindo dominar melhor. Então quando você for conversar com alguém, especialmente se essa pessoa for mais próxima de você, tenta reduzir o seu ritmo de fala. Porque se você conseguir controlar o seu ritmo com uma pessoa que já tem um comportamento semelhante, que também fala rápido, ou com quem você já tem mais afinidade, a tendência é que você consiga fazer isso com o seu público também. Então começa a reduzir o seu ritmo de fala gradativamente. Não precisa do nada, você fala mais rápido, do nada chegou na apresentação, aí você quer falar bem devagarinho, que é para todo mundo poder entender o que eu estou falando. Não precisa ser assim, tá? Não tem que ser moroso o processo. Falar mais devagar não quer dizer que você tem que ser lento, é diferente. Quando você fala mais devagar, a sua informação ela é melhor entendida, melhor compreendida. Não quer dizer que você tenha que falar tudo com pausa, né? Falar sílaba por sílaba. Isso é ruim também, né? Essa demora, morosidade, ela cansa, ela desgasta tanto você quanto quem está escutando. Então sempre observa que reduzir a sua velocidade de fala não implica em deixar estacionado, é diferente. Então tome muito cuidado com isso. E um exercício que eu recomendo você fazer é na frente do espelho mesmo. Começa a falar, constrói um texto que você goste sobre um assunto que você já tenha domínio e começa a falar se olhando no espelho. E aí começa a observar a movimentação da sua boca, o maxilar, como que as palavras saem, qual que é o fluxo que você está fazendo isso. Quando você começa a falar e perceber os movimentos das sílabas mais fortes ou de sílabas que demandam uma movimentação diferenciada da sua face, né, da sua estrutura facial, você começa a gerar essas pausas naturalmente. Então, você vai falar uma palavra paralelepípedo, por exemplo. Você começa a sentir todas as vezes que a língua ela faz esse movimento de ir no céu da boca, né? Algumas palavras você não consegue falar, especialmente as palavras que tem L. Você não consegue falar sem colocar a língua lá no céu da boca. Então começa a observar, vai falar paralelepípedo. Você consegue observar todos os movimentos. E esse exercício de se concentrar na movimentação começa a fazer com que gradualmente você reduza a sua velocidade de fala. Porque você não consegue reparar se você estiver falando muito acelerado. Então esse é um exercício muito simples que eu recomendo ser feito. Vai ajudar inclusive nesse controle de ansiedade, porque você começa a se conhecer, você começa a ver quais são os pontos que mais pegam aí na sua fala, quais são as sílabas em que você reduz mais o seu tom, quais são as sílabas que você tende a embolar mais, isso acontece também, tá? E é uma questão de dicção, aí não tem nem tanto envolvimento com a parte de ansiedade. A ansiedade pode agravar, mas o que manda muito também é a questão da dicção. Então tem gente que vai falar o R um pouquinho mais puxado, vai ter gente que vai falar o L trocando um pouquinho ali, e isso acaba gerando desconforto na hora de falar. Quando você começa a identificar, né, essa parte de observar os seus medos, as suas principais características que podem ser melhoradas, essa dicção também é uma delas. Então quando você começa a entender quais são as sílabas que você tem maior dificuldade, você pode começar a fazer inclusive troca de palavras. Então você começa a usar sinônimos, né? Palavras semelhantes que podem ser utilizadas, que encaixam perfeitamente naquela situação e que não contêm partes de sílabas ou palavras inteiras
que dificultam a sua pronúncia. Então, se você tem dificuldade de falar porta, você fala porta muito puxado, ou no final ali você engasga com o T, começa a usar outra palavra, uma entrada, por exemplo. A gente se aproximou da entrada, em vez de a gente se aproximou da porta. Então a gente consegue substituir ali sem perder o sentido da apresentação e mantendo um ritmo e uma cadência de fala mais elaborada, mais tranquila, né? E sem se preocupar muito com esses deslizes. Então você já reduz alguns pontos que vão facilitar demais o seu desempenho durante a apresentação. O último ponto sobre essa questão de dar o ritmo da palestra, de encaixar o seu ritmo de fala para que ela seja mais cadenciada e as pessoas consigam te entender, é que além disso você tem que se preocupar se o seu tempo disponível permite que você faça essas mudanças. Então, se você tem um tempo muito curto, né, o contrário do que a gente falou no início do vídeo, o contrário também pode acontecer. Então, talvez você tenha muito conteúdo e o seu professor quer que você passe isso tudo num tempo muito reduzido. Então, vai acontecer o contrário, você vai ter que acelerar um pouco mais o seu ritmo de fala. A situação te força a isso. Então, quando você está com o seu tempo bem enforcado ali, o professor te deu 7 minutos para falar de um tema que você, depois de pesquisar, entender e construir seu conteúdo, viu que precisaria de pelo menos 15, então você tem que adequar novamente ali, tem que entender o que você pode fazer para poder acelerar um pouco mais aí o seu tempo ou reduzir a quantidade de conteúdo, tá? Reduzir conteúdo é bem complexo, é bem difícil, ainda mais se o tema for um tema que requer muita informação, que tem muita informação disponível. A tendência é que você queira colocar o máximo de informação possível ali para ter um trabalho mais completo. Nem sempre isso é o ideal, e a gente vai falar um pouquinho disso no próximo vídeo, que é referente à construção de conteúdo e como me preparar para a apresentação. Então fica ligado, no próximo vídeo a gente já vai entrar nesse ponto, já vai ser bem interessante, tá? A gente vai ter também futuramente aí nas próximas semanas uma live falando só sobre criação de conteúdo. Para quem está no grupo do WhatsApp, vai ter preferência, eu vou encaminhar um vídeo aí falando só sobre isso, tá? Vai ser enviado direto no WhatsApp, quem tiver interesse em participar, deixa mensagem pra gente aqui embaixo, tá? Nos comentários, a gente vai entrar em contato. Para quem está acompanhando pelo YouTube, eu agradeço demais a participação de todo mundo e eu já deixo aí um hypezinho para vocês de que em breve a gente vai ter novidades sobre live, falando só sobre criação de conteúdo, tá? Então fica ligado aqui no canal, acompanha com a gente, que vai ser bem legal ter vocês comigo aqui, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.